Vamos lá, então, né? Bom dia para todo mundo, bom dia para os presentes aqui da casa, bom dia a todos aí que estão nos assistindo aí pela transmissão do Google Meet. Vamos começar, então, a nossa atividade aqui de hoje, do domingo, Casa Espírita Bezerra de Menezes. Vou ler aqui uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Esforço e Oração. Está lá a mensagem número 6. Então, o apóstolo Mateus aqui anotou assim as palavras de Jesus. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E, chegando já à tarde, estava ele ali só. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte de ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece, na sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se todo na atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. E aí ele vai terminar dizendo assim: cuida dos teus deveres, porque para isso permanece no mundo. Mas nunca te esqueça desse momento, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. É uma linda mensagem aqui do Espírito Emmanuel, então, que nos coloca, né, esse equilíbrio que nós devemos ter entre o trabalho, né, diante do mundo e o momento da oração, que é o nosso encontro, né, com Deus, né, nesse momento de refúgio, como ele diz aqui, o mestre cultivava frequentemente, né, trabalhava ao longo de todo o dia, fazia os seus exemplos, e sempre nós vamos ver Jesus trazendo, então, né, a oração. Né? Isso é importante. E nesse clima que a gente já prepara, então, o nosso momento aqui, de início de atividades, né, desejando que as mensagens que serão trazidas hoje pelo nosso irmão Limiro possam verdadeiramente, né, tocar os nossos corações, para que nós possamos seguir, então, firmes na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Muito obrigado, Jesus, por esse momento e que nós possamos dar por iniciado, então, nossa palestra pública aqui hoje, né, na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom, antes de passar para Limiro, né, que é nosso companheiro aí, desde os tempos de pandemia, né, que tem nos felicitado muito. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão aqui da casa, né, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É uma transmissão híbrida, então a gente tem... Limiro está em Salvador, nós estamos aqui em Barreiras, vencendo as distâncias geográficas, né, por meio da internet. Né, e eu lembro sempre que a pandemia nos trouxe muitas dificuldades, né, e muito sofrimento e muitas dores, mas ela nos trouxe também coisas boas. Né, e, muito embora a internet, como a gente conhece, já existisse, né, há bastante tempo, ela era sempre subutilizada. As pessoas não utilizavam ela da maneira, né, como é utilizada hoje. Então, hoje nós estamos fazendo, para nós aqui, uma inovação muito grande. Né? Quer dizer, podendo
né, estar conversando, podendo estar falando, ouvindo uma pessoa, né, que é o nosso amigo Limeiro, que está em Salvador. Então, isso para nós é fantástico. Nós estamos aqui no centro, depois eu mostro a turma aqui, que está por aqui, né, assistindo, né, a sua palestra aqui no presencial e também os amigos que vão nos assistir aí no canal do YouTube e também agora na transmissão do Google Meet. Tá bom? Então, Limeiro, passo a palavra para você. Né? Hoje, Limeiro vai nos trazer o tema da obediência e resignação. Limeiro, agora é contigo aí. Bom dia mais uma vez a todos. Grato pelo convite que me foi feito. Para mim, é sempre muito bom estar em contato aí com vocês de Barreiras, por um motivo muito especial, porque minha filha está morando aí, né? Então, ela escolheu a cidade para morar, para trabalhar, e, em função disso, a gente já tem esse vínculo afetivo, né? Então, eu fico muito feliz quando vocês me fazem esses convites, embora eu reconheça que não sei se eu tenho muito que contribuir aí com o raciocínio de vocês, mas vamos embora. Bom, eu quero dizer que se alguém quiser fazer alguma intervenção, dar alguma opinião, alguma coisa, basta levantar a mão aí pelo Meet, ou então o nosso amigo aí, Marcelo, sinaliza, e a gente vai fazer esse bate-papo, essa interação. O tema que proposto para a manhã de hoje, ele está colocado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os aflitos, né? Então, lá nesse capítulo tem um texto que é denominado Motivos de Resignação. Então, a gente começa com trabalhando esse conceito de obediência em primeiro lugar, né? Obediência e resignação. Então, a gente trabalhar um pouco com esse termo obediência, que significa, na verdade, a gente dar seguimento, colocar em prática alguma determinação, alguma ordem, alguma orientação que recebemos, né? Desde criança, nós precisamos lidar com esse conceito de obediência. Os filhos precisam ser obedientes em relação não só aos seus pais, mas também aos mais velhos. Lógico, quando essas ordens, essas orientações nos parecem razoáveis. Não vamos aqui entrar no mérito da questão em relação à criança, porque como a criança ainda guarda a inocência, a inexperiência, e mesmo os arroubos daquela juventude, de um egoísmo um pouco mais exacerbado, que está muito presente no comportamento infantil, então não vamos entrar aqui nesse mérito, mas a gente sempre ouviu, desde pequenos, tem que obedecer aos mais velhos, tem que obedecer o pai e mãe, e é o certo. Por quê? Porque, geralmente, os mais velhos são mais experientes, podem nos indicar um caminho a ser seguido. E, em função disso, o nosso compromisso renovado em relação a essa obediência. Com o passar do tempo, nós vamos vendo que precisamos obedecer outras orientações, outras ordens, se assim podemos chamar. Quando vamos para a escola, nós vamos receber ordens dos professores, da direção, enfim. Por quê? Porque é necessário manter a disciplina. Imaginem vocês uma escola em que os estudantes não obedecessem a ninguém. Viraria um caos e seria absolutamente impossível aprender alguma coisa. Porque se cada um faz o que quer, ninguém se encontra. É lógico que vamos aí ter uma certa distância de quando as ordens e o arcabouço diretivo daquela instituição é inflexível, é rígido demais, enfim. Mas o fato é que nós precisamos lidar com esse conceito da obediência,
que quanto mais compreendido, quanto mais racional ele for, melhor para ser encarado e levado adiante. Então, se nós recebemos uma ordem que nós julgamos razoável, está dentro da normalidade, digamos assim, de uma ordem emitida por alguém um pouco mais velho, mais experiente, é muito bom, como dizem os jovens no dia de hoje, está de boa a gente aceitar, entender e levá-la adiante. Então, a obediência, ela faz parte do aprendizado do espírito. Por que é que nós hoje estamos sofrendo, estamos dentro dessas injunções dolorosas, angustiosas, aflitivas que a vida nos traz? Porque em algum momento do nosso passado evolutivo, reencarnatório, nós ainda não tínhamos aprendido a obedecer, não só as orientações que recebemos das pessoas, como da própria vida. E aí a gente vai entrar na segunda parte aí do tema, que é a resignação. Então, a resignação é a aceitação consciente, tranquila, das condições que a vida nos traz. Eu sempre gosto de raciocinar que tem duas situações que nós enfrentamos na vida. Aquelas sobre as quais nós temos domínio, que nós podemos modificar com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, com as nossas ações, e aquelas que nós não podemos mudar, porque são condições da vida. Então, por exemplo, o indivíduo está no meio de uma enchente, não foi ele quem determinou a enchente, né? Então, é uma condição, um evento, um acontecimento sobre o qual o indivíduo não tem controle nenhum. Ele vai ter que se adaptar àquela situação que está acontecendo. Mas, por exemplo, o meu comportamento perante a vida, o meu relacionamento com as pessoas, a forma como eu lido com as minhas finanças, o jeito como eu decidi me preparar para enfrentar a vida, profissionalmente, afetivamente, e sobre isso eu tenho domínio. Eu não tenho domínio, por exemplo, sobre o comportamento dos outros. Eu posso amar profundamente uma pessoa, achar que ela é a minha alma gêmea, é aquela criatura que chegou no mundo para me completar. Embora seja extremamente falsa, é complicado você dizer que uma pessoa completa a outra. Não é bem assim, não. Tanto assim que tem uma frase que eu ouvi certa vez e que eu gosto de pensar nela, que é o seguinte: só é feliz a dois quem já é feliz sozinho. Então, essa história de, não, fulano é minha alma, é a minha metade. Então, o indivíduo não é uma pessoa inteira, é uma pessoa pela metade, e a outra pessoa vem para lhe completar. Claro que os dois podem somar esforços, podem se transformar em parceiros, né, de luta, de caminhada, um apoiando o outro, mas isso não significa que um vá substituir o outro em determinada coisa. Não existe uma coisa dessa. Então, ninguém, na verdade, deve colocar nas costas do outro a sua felicidade. Ou você consegue caminhar em busca da felicidade pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos, ou ficará muito difícil você encontrar essa felicidade. É bom que se tenha isso bem claro no nosso raciocínio, na nossa mente. Então, esse processo de estar na vida envolve essas duas situações. Aquelas sobre as quais nós não temos condições de interferir e aquelas sobre as quais nós temos condições de interferir. E aí, a não resignação, ou seja, a revolta, a indignação, né? E aí a gente tem que fazer uma grande diferença entre revolta e indignação, né?
A indignação é aquele sentimento que nós temos de não aceitar determinadas condições que levam à prática da injustiça. Então, alguém que presencie uma condição de injustiça, ele precisa se indignar para fazer alguma coisa contra aquela situação que está acontecendo. Então, você vê alguém sendo agredido, uma criança, uma mulher, né, sendo agredido de forma brutal, como infelizmente acontece nos dias de hoje, ou mesmo verbalmente. Ninguém merece ser agredido verbalmente. Então, a indignação fará com que você se mobilize, você se predisponha a auxiliar para acessar aquele evento que pode ser classificado como criminoso, né? Então, isso é indignação. Já a revolta é aquele sentimento de não aceitação das coisas que estão acontecendo. Quantas e quantas pessoas nós vemos se revoltarem porque algum parente seu, algum ente querido, partiu, desencarnou, morreu, faleceu? E aí se revolta contra quem? Contra a pessoa que partiu? Se revolta contra Deus? Porque há um conceito geral de que foi Deus quem levou. Deus não precisa levar, porque nós não vamos para lugar nenhum, nós só mudamos de estágio. A doutrina espírita nos deixa isso muito claramente. A morte não é o fim, é o início de uma nova caminhada, de uma nova trajetória do espírito. Agora, num outro patamar, numa outra condição, numa outra dimensão. Então, ninguém vai embora, parte de uma hora para outra. Então, é necessário que nós tenhamos isso muito em mente. Então, a obediência, ela virá, a obediência tranquila, calma, com essa conscientização da necessidade de aceitar e cumprir o que está sendo colocado. Quando nós iniciamos o nosso trabalho profissional, estamos laborando para garantir o sustento nosso e da nossa família, nós precisamos seguir ordens. A não ser que o indivíduo seja autônomo e ele decida por si mesmo, mas mesmo assim ele vai depender das condições que o seu fornecedor, que aquele setor no qual ele atua, ofereçam para ele. Ele não pode simplesmente dizer, agora eu quero que aquela mercadoria me chegue nesse momento, nesse instante que eu estou pedindo. Não vai acontecer. Por quê? Porque o fornecimento daquele bem ou daquele serviço ou daquele produto vai depender da disponibilidade desse fornecedor. E aí a gente tem que ser obediente aos prazos, às normas de funcionamento daquela estrutura. Então, se eu contrato um determinado serviço, eu sei que eu preciso pagar, porque, do contrário, não só eu me tornarei inadimplente, como eu não teria a continuidade daquele serviço, porque o meu fornecedor, diante da minha inadimplência, vai dizer, olha, para você eu não forneço mais. Então, tudo é uma cadeia de decisões que nós precisamos tomar em relação à vida, para que não venhamos a ficar nessa dificuldade de lidar com as coisas e com as pessoas. Para que, de repente, não advenha a revolta. Nesse capítulo que nós estamos nos referindo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar um pouco a respeito dos motivos de resignação. E aí ele se refere à frase do Sermão da Montanha, dita por Jesus, quando diz que bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ora, não é qualquer aflição, não. A aflição, claro, todos nós temos a todos os instantes, a todo momento na nossa vida. Quem não tem aflição? Mas não é uma aflição pura e simples, porque, do contrário, a partir do momento que nós estivéssemos aflitos, nos sentindo angustiados, o consolo viria. Porque Jesus
prometeu que nós seríamos consolados. Não, é saber suportar a aflição. E não basta, a dor, pode ser inevitável. Você está doente, você sofreu um ferimento, você tem um trauma qualquer, a dor, naquele momento, pode ser absolutamente inevitável. Agora, o sofrimento, passar por aquilo com intensidade, com tristeza, com desesperança, sem perspectiva, isso é uma opção nossa. Se nós encaramos a dor como passageira, é claro que a sua intensidade vai ser muito menor. Se nós colocamos na nossa cabeça que a dor ela é transitória, ela vai ser muito mais suportável. Mas, ao passo, se nós colocamos num grau exponencial essa dor, aí ela vira sofrimento. Veja que situações que nem representam dores físicas, elas podem trazer para nós um sofrimento acerbo. Querem ver um bom exemplo? Um relacionamento afetivo que se desfez. Então, tinha aquela afeição, às vezes aquela paixão intensa, desbragadamente amando o outro, né? Aquele amor que supera as distâncias e tal, parecia que era algo eterno, né? Como diria Vinícius de Moraes na poesia, que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, ele estava falando não do amor, mas da paixão, porque a paixão, efetivamente, é chama. E como chama, ela se apaga em algum dia. Então, mas voltando ao exemplo que nós queremos trabalhar. Aquela grande afeição que, de repente, se desfaz. E, geralmente, isso acontece numa quantidade bastante considerável através da traição. Aí a traição, meu amigo, é uma dor, na verdade, é um sofrimento que fica muito difícil o indivíduo superar. Me lembro de um certo programa de televisão que eu vi certa vez, falando desses afetos, desses amores que terminaram. E terminaram por um conflito, alguma situação meio complicada entre as duas partes. E aí entrevistaram pessoas que tinham passado por aquela situação, por aquele evento afetivo desfeito, e já tinham até construído uma nova vida afetiva, estavam novamente casados ou juntos, né, morando com outra pessoa e tal, ou seja, tinham refeito até a família, porque novos filhos e tudo mais. Mas quando o repórter pergunta ao indivíduo, e foram várias pessoas que foram entrevistadas nesse programa, o que é que ela sentia, o que é que aquela pessoa sentia em relação àquele relacionamento que acabou, era impressionante, porque as pessoas pareciam se desfazer diante da câmera. Aquele rosto alegre, tranquilo, sereno, porque estava no novo relacionamento, simplesmente desaparecia. E vinha a máscara da tristeza, do desencanto, do descontrole, às vezes até de uma mágoa, mas tão profunda que parecia que o indivíduo estava presenciando tudo aquilo de novo. Então, isso é sofrimento. É quando o indivíduo não consegue superar uma dor que é momentânea, né? Mas por quê? Porque muitas vezes nós construímos a nossa vida, estruturamos o nosso pensamento em função de um sentimento de posse, em primeiro lugar, em relação às coisas e às pessoas, e também em relação ao que nós esperamos da vida. Quantas pessoas têm dificuldade de aceitar determinadas situações,
porque acham que mereciam muito mais do que a vida está lhe dando. Então, diz, olha, eu merecia ter um emprego maravilhoso, ter uma renda mensal bastante poupuda, que me desse uma vida muito mais confortável. Eu merecia ter uma casa confortável, ampla, como a casa dos meus sonhos, um veículo que me projetasse socialmente, enfim. Ou então uma saúde. Essa é uma questão muito presente na vida da gente, a saúde. O que é que nós vamos fazer sem saúde? Então, eu queria tanto ter saudável, ter uma vida saudável, perfeita, e de repente eu não tenho. E aí, quando nós recebemos da vida uma condição que nós julgamos desfavorável, que nós julgamos que poderia ser um pouquinho mais, e olha que o que tem de gente insatisfeita com a própria vida não é brinquedo não, hein? Muita gente, acho que muitos de nós estamos aí no meio dessa história. Mas o fato é que nós projetamos na vida uma expectativa que muitas vezes não corresponde à realidade. Então, o que é que nós temos, na verdade? Uma dificuldade enorme de lidar com os eventos que a vida nos traz. E aí, essa mensagem vai nos chamar a atenção, vai nos chamar a realidade. Minha gente, nós e a doutrina espírita nos remete a essa análise com muita propriedade, nos diz o seguinte: todos nós somos espíritos em caminhada evolutiva. Não é que nós sejamos devedores, nem pecadores. Aliás, quando a gente sai de uma outra religião, cristã, catolicismo, protestantismo, e vai para a doutrina espírita, a gente meio que leva aquele conceito de pecador. Quer dizer, eu sou um pecador. Todo cerimonial, toda cerimônia, seja um culto evangélico, uma missa e tal, nos lembra sempre que nós somos pecadores. Porque, segundo algumas leituras religiosas, nós padecemos do chamado pecado original. É aquele pecado que nós contraímos ao nascer. Bom, se a gente for se nortear pelo conceito da reencarnação, até isso é que é verdade. Porque o nosso pecado está no nosso passado reencarnatório, no nosso passado evolutivo, não é verdade? Então, até que não deixa de ser verdade. Mas aí a gente traz o conceito de pecado para o conceito de dívida. Eu sou um espírito endividado. Eu sempre gosto de brincar dizendo o seguinte: eu não me lembro de ter assinado nenhuma promissória lá no mundo espiritual para chegar aqui como espírito endividado. Se alguém assinou, que fique com a sua promissória, porque a minha eu não. Então, nós não somos espíritos endividados, nós somos espíritos necessitados de evolução, é bem diferente. Ora, os erros que nós cometemos no nosso passado, os atos até criminosos que nós praticamos no passado, são resultado, são fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E se nós pecamos, cometemos fizemos essas dívidas, foi porque nós não sabíamos ainda agir da maneira mais correta diante do que a lei de Deus está nos propondo. Então, a presente existência é a oportunidade de nós aprendermos a fazer certo. Não é de pagar. Porque aí as pessoas botam na cabeça o seguinte: bom, eu vou passar por esse sofrimento, por essa dor, e depois eu não vou ter mais outra. Já paguei minha dívida. É como um sujeito que foi condenado, passou um tempo na prisão, e depois que ele cumpriu aqueles anos de prisão, ele sai com a ficha limpa, digamos assim. Acontece, porém, que assim como nós estamos na vida, pode acontecer do indivíduo
na prisão, continuar a cometer crimes. É o que a gente tem visto nos dias atuais. O sujeito está preso, às vezes, numa prisão de segurança máxima, mas ele dá sempre um jeitinho de conseguir um meio de comunicação com seus comparsas, com a sua turma, ou então formar uma gangue, um grupo criminoso dentro da própria cadeia para continuar a praticar crimes. Então, esse indivíduo, na verdade, ele cumpriu a pena? Cumpriu. Mas ele se regenerou? Não. Então, o mesmo acontece conosco quando estamos no corpo físico, né? Então, nós recebemos a oportunidade de aprender a fazer certo, porque a privação da liberdade deveria servir para o indivíduo refletir a respeito do seu comportamento. Quando nós estamos no corpo físico, é como se nós estivéssemos privados da nossa total liberdade. Os espíritos nos dizem que nós somos espíritos com amplas potencialidades, capacidade de realização fantásticas, maravilhosas. A gente vê, por exemplo, nos livros de André Luiz, como os espíritos lá conseguem realizar verdadeiros prodígios, né? Fenômenos de cura, de efeitos físicos, hipnose, magnetismo, auxílio ao próximo. E isso significa a liberdade total do espírito. Só que quando a gente vai aqui para o corpo denso, para o nosso corpo físico, não tem essa liberdade toda. Alguns chegam já no seu corpo já limitados, sem poder andar, correr, fazer coisas que no passado, nas outras encarnações, ele fazia com muita facilidade, com muita leveza. Então, é como se nós estivéssemos encarcerados dentro de um corpo que a gente sabe que é limitado. O ser humano, para conseguir realizar outros prodígios, ele tem que se superar. Vejam os atletas, né, de alto rendimento, eles precisam treinar e treinar muito, sofrer. São dores terríveis que o indivíduo tem que passar. E, de repente, nem sempre o resultado é dos melhores. André Soares está dizendo aqui que, como a vida continua, a ficha limpa pode muito bem sujar. É uma questão de aprendizado. Pois quando há o formato pedagógico do aprendizado real, sincero, sequer haverá erro. Vá e não erre mais, disse Jesus, a nossa irmã, nesse exemplo trazido por Miro. Pois é. Então, André, mesmo no nosso corpo físico, ou seja, nós fazemos compromissos lá no mundo espiritual. André Luiz relata isso com muita propriedade. Os mensageiros, começa o livro justamente eles lá no centro dos mensageiros, colhendo depoimentos de indivíduos que se tinham comprometido com várias tarefas, especialmente na área da mediunidade, e quando chegaram no corpo físico, simplesmente esqueceram daquilo, foram para outros caminhos e voltaram para o mundo espiritual com toda a frustração de não ter conseguido dar seguimento àquela proposta que ele fez a si mesmo. Porque Deus não exige, ninguém vai encontrar a figura do Pai Celestial, ou então de Jesus à nossa frente, e aí? Como é que é? Você vai fazer ou não vai? Não, isso está dentro da nossa consciência. Somos nós que precisamos ter consciência disso. E aí, voltamos àquela abordagem que nós estávamos falando em relação à aceitação das coisas da vida, a resignação. As coisas que nós não podemos mudar, nós temos que nos adaptar e aceitar de forma serena, tranquila, sem revolta, sem aquele sentimento de insatisfação, de injustiça. Deus está sendo justo comigo. Com muita frequência, a gente chega e se diz assim, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Ou seja, Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz. Deus não nos pune. Deus permite, na verdade, que nós estejamos diante das situações que nós mesmos provocamos no passado, para que nós aprendamos a lidar com elas. É inevitável.
As situações que nós não conseguimos resolver, nós vamos precisar defrontar de novo. Por quê? Porque não estão resolvidas. E, geralmente, quais são as situações que nós não conseguimos resolver? As situações em relação ao nosso próximo, aquele que está encaminhado conosco. As nossas ações, elas não são feitas em direção a uma máquina ou uma montanha. Não, embora a gente possa atingir a natureza também. Mas, geralmente, as nossas ações são dirigidas a pessoas. Se nós fazemos o bem, então o bem é feito para essas pessoas. Mas se nós operamos no mal, então nós fazemos mal a essas pessoas. E todo o mal que nós fazemos precisa de reparação. Se nós não conseguimos, como na recomendação de Jesus, de nos encontrar com os nossos irmãos para nos reconciliarmos com eles, enquanto estamos em caminhada, então, se nós não escolhemos voluntariamente o caminho da reparação, do retorno à afetividade, à amorosidade que foi rompida por alguma situação, a própria vida nos trará as situações que nós precisamos para repararmos aquilo que nós fizemos ao nosso próximo. Se nós infligimos dor, doença, prejuízo de toda a ordem financeiro, ou afetivo, moral, de alguma forma, nós vamos receber isso de volta, porque é a lei do retorno, não é uma punição. É um mecanismo de funcionamento da justiça divina. E não seria justiça divina perfeita se não fosse dessa maneira. Todos nós estamos sujeitos a esse processo judicial. A flexibilidade que a lei de Deus nos oferece é, em vez de nós termos o retorno disso tudo através da dor, do sofrimento, nós podemos escolher fazer isso pelo amor. E o amor começa, né, com o autoconhecimento. Quem somos nós? De onde nós viemos? Nós estamos merecendo aquilo tudo que nós estamos sofrendo? Enquanto nós estivermos, olha só, a lei de Deus é a lei de justiça. Se a lei de justiça de Deus é uma lei perfeita, se nós pelo menos admitimos que isso existe, que essa lei é perfeita, nós não podemos imaginar que Deus permita que nós estejamos sofrendo algo de forma injusta, que nós não merecemos, entre aspas. Então, se nós estamos recebendo aquilo, é porque está dentro desse arcabouço de justiça da lei. Ora, se é justiça, eu não posso me rebelar contra isso, porque tem uma correspondência. Ah, mas eu não me lembro. Ah, tudo bem, você pode não se lembrar, mas que aconteceu, aconteceu. Você promoveu o mal, promoveu. E agora o retorno disso. Então, uma doença incurável, uma família desestruturada, condições financeiras que estão sempre à bancarrota, embora nesse aspecto aí tenha muito da nossa participação, da forma como nós gerenciamos os nossos recursos financeiros. Mas o fato é que tudo que chega até nós não tem nenhuma situação de injustiça. Então, as situações injustas, alguém ser acusado de um crime que não cometeu, alguém ser lesado pelo seu sócio, pelo seu parente, pelo seu amigo, sem ter primeiro lesado ele, nesta existência, diga-se de passagem. É uma injustiça perante a lei dos homens, perante a lei da sociedade? É. Mas não existem injustiçados. A injustiça ela pode ser praticada porque é da natureza humana, ou a visão que o homem tem da sociedade, da lei e de tudo mais é parcial.
é guiada pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua ambição. Mas o injustiçado aqui, que recebeu, que foi traído, que sofreu um golpe, que está doente, ele não é injustiçado, não. Ele está recebendo de volta o resultado das suas ações. Agora, ele tem duas atitudes a tomar. Ou ele se revolta, e a situação não se resolve, porque a revolta só faz piorar para o próprio indivíduo. Aumenta a dor, aumenta o sofrimento, aumenta a angústia. Ou ele pode se resignar, mas não aquela resignação falsa, submissa. Tudo bem, eu vou aguentar isso aí, né? Tem um caso contado dos livros espíritas, que eu não me lembro qual, que fala de uma senhora que passou 40 anos de convivência com um marido muito ruim, sujeito de maus bofes, de temperamento intempestivo, até agressivo, mas lá pelas tantas ela conheceu a doutrina espírita e resolveu suportar aquele relacionamento. Não desfez, ficou com ele, e aí ela desencarna. Quando chega no mundo espiritual, que passa por aquele processo todo de revisão do que foi a sua existência, e o planejamento de uma nova reencarnação. E aí, entre as condições que foram elencadas para aquela nova existência dela, estava uma nova união afetiva. E adivinha com quem ela ia se consorciar de novo, pelo menos a previsão. Imaginem vocês, aquele mesmo marido, aquele mesmo sujeito, dos 40 anos de convivência difícil. Aí ela disse, mas peraí, o que é que há? Assim não. Eu suportei esse homem de 40 anos, a convivência horrorosa, durante 40 anos eu tive que suportar esse sujeito. E aí os espíritos responsáveis pelo planejamento da reencarnação, os mentores, o mentor disse, minha irmã, você suportou ele durante 40 anos, agora você vai amar. E não é uma imposição, não, minha gente. É porque aquele relacionamento difícil foi provocado por esse próprio espírito em encarnações passadas. Não se trata de uma imposição, de uma punição a essa pessoa pelo fato de que ele... Mas ela tinha sido a agressora e a postura de intolerância, de agressividade em relação a ela que esse indivíduo tinha, era uma espécie de revanche, uma espécie de revide ao que ela mesma tinha feito em encarnações passadas, ou na encarnação passada foi de grande monta. Então, agora, ela tinha que sublimar o sentimento, né, transformar a sua maneira de lidar com a situação, para que aquela situação de litígio fosse debelada, que eles pudessem retornar a uma afeição serena, tranquila, sem cobranças, sem posses, nem tudo mais. É lógico que a lei de Deus não nos exige fazer isso de forma imediata. Olha, você tem que ser agora. Não, a lei de Deus ela é flexível. Se você não se acha pronto para aprender a amar, a lei de Deus vai lhe dar todo o suporte necessário. Ninguém precisa ficar algemado, porque existe aquele conceito romântico que fala de alma gêmea. Na maioria dos casos, pelo nível evolutivo dos espíritos que habitam este planetinha de expiação e provas, são almas algema, porque ficam presas durante muito tempo num relacionamento corrosivo, tóxico, uma coisa louca, e não se resolve. Mas o fato é que toda mágoa, todo ódio, toda malquerença, ela surge de um princípio afetivo.
em algum momento das nossas existências, da nossa convivência com o próximo, nós nutrimos afeto pelo outro. Havia aquela chama do amor, da proximidade, da conexão, da simpatia entre ambos. E aí, no decorrer do relacionamento, como nas nossas fases primevas de evolução, nós somos muito mais egoístas do que altruístas, nós conduzimos esse relacionamento dentro dessa perspectiva de ter, de obter, de controlar, de não considerar, de desrespeitar o nosso próximo. E aí o relacionamento azeda e vira mágoa, vira ódio, ressentimento, né? E um dia, Deus sabe quando, pode ser uma questão de dias, 200 mil dias, 300 mil dias, sei lá quantos mil dias, nós vamos ter que voltar a nos amar. Porque nós começamos a nos amar ali em algum momento da nossa trajetória evolutiva. E como espíritos que estamos em evolução, espírito evoluído não tem raiva de ninguém, não tem mágoa, não tem ódio, não tem ressentimento, pelo contrário. É um coração tão amplo que ele ama todo mundo, até aqueles que lhe fazem mal. Olha o que Jesus fez. No seu momento derradeiro, estava sendo torturado, morto, condenado à morte inocentemente, porque nada tinha feito de mal. Ele ainda se vira para os céus e pede ao Pai para nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E é verdade. Era a nossa infância espiritual, era a nossa imaturidade que estava ali sendo colocada em jogo. Quantos de nós não estivemos naquela época do Novo Testamento, na época de Jesus? E não reconhecemos a sua majestade, a sua superioridade. Quantos de nós não estávamos, talvez, lá na plateia, pedindo para soltar Barrabás e condenar Jesus? Era o nosso estágio evolutivo. Nós somos espíritos imortais, minha gente. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita nos traz. E é o grande motivo para a nossa resignação. Em primeiro lugar, todo e qualquer mal que nós estejamos sofrendo, ele é temporário, ele é passageiro, um dia vai acabar. Uma história que aconteceu com o Divaldo Franco, no início ainda do seu mandato, da sua trajetória, ele esteve na casa de uma pessoa que estava muito doente e a esposa desse homem pediu para que ele aplicasse um passe para ver se o homem recuperava a saúde. E ele aí, na sua juventude, na sua ainda inexperiência, e pergunta ao doutor Bezerra se seria possível dar o passe e tal. Ele disse, não, pode dar, porque ele vai ficar muito bem, ele vai melhorar. Ele aí deu aquele passe com toda a confiança, né, com toda a contrição, sabendo de que aquele passe seria a cura do indivíduo. Deu passe, foi embora. No outro dia ele passa lá na frente da casa, ele queria saber como é que estava aquele seu paciente. E encontra uma coroa de flores na porta da residência, aquela coroa de flores que é chamada coroa de defunto. Mas não é possível, deve ter sido alguma outra pessoa aí que faleceu. Bateu na porta, perguntou à senhora, ele disse, foi ele mesmo que morreu essa noite. E aí ele vai questionar o espírito em função disso. Mas, doutor Bezerra, o senhor não disse que o paciente está bem, que ele ia melhorar? Isso é verdade, ele está ótimo. Ele não está sentindo mais nada, ele está ótimo, está bem. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele tinha foi embora. Ou seja, ainda que nós percamos a vida física por alguma situação, algum mal, algum acidente ou coisa que o valha, a vida terá continuidade, porque a vida é imortal. Nós somos imortais. Só não somos eternos, mas somos imortais. Porque a partir do momento que nós somos criados por Deus, não mais morremos, não mais perecemos. Estamos aí para todo sempre.
Então, todas as situações que nós estamos enfrentando hoje são temporárias. E um dia elas vão passar. E, além de temporárias, elas são justas dentro do mecanismo da lei de Deus. Ninguém está sofrendo uma injustiça, porque a justiça de Deus é perfeita. E nós estamos recebendo de volta aquilo que nós recebemos. Para finalizar, nós gostaríamos de nos referir à questão da resignação. É fácil? Não, não é fácil se resignar. É preciso rever os nossos conceitos. É preciso saber quem nós somos efetivamente nesse mundo. Ora, se tem tanta gente sofrendo, por que nós não poderíamos também sofrer nesse mundo de grandes dificuldades que nós estamos passando? Então, que nós nos compenetremos da nossa situação nesse mundo e renovemos a nossa confiança em Deus, na sua lei, na sua justiça, no seu amor e na sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Estamos aí à disposição para algum comentário, alguma pergunta. Se eu não souber, eu pergunto aos universitários. Beleza, Admiro. Agradecer aí pela explanação, né? Você que nos traz sempre elementos importantes assim, para a gente pensar um pouco mais, e dicas valiosas, né, no meio das histórias que vão, né, de certa forma, também nos ajudando, né, a compreender um pouco mais sobre o tema da obediência e da resignação em si. Né? A gente vai... A gente tem dois públicos aqui, né? Tem um público presencial e um virtual. Então, vamos ver se aparece alguma coisa. A Ana já levantou a mão ali. Vamos ver se a Ana consegue, então, trazer aí alguma questão para nós. Bom dia a todos. Bom dia, Lemírio. Eu estava pensando aqui a respeito exatamente da obediência e hoje, né, no nosso momento atual, né, no momento atual, porque passamos assim, porque passa a humanidade, uma situação me preocupa muito. Tenho visto, às vezes, alguns registros na internet, na mídia, e às vezes a gente vê pessoalmente mesmo em situações com relação a essa questão da obediência. Nós somos criados, eu digo nós, de nossa geração, nós somos criados aprendendo a obedecer. Obedecer os mais velhos, obedecer nossos pais, obedecer às hierarquias naturais da vida, né? Até pelo respeito. Os alunos eram orientados a obedecer seus professores, suas professoras, mas nós estamos tendo uma geração nova de crianças, né? Pré-adolescentes, que eles não têm limites. Eles não obedecem a ninguém. Acontecendo até registros de violência de crianças contra seus pais, né? De bater mesmo, de agredir fisicamente. E eu me pergunto, como será o futuro dessa geração que se cria sem limites? Bom, são as mudanças dos tempos, dos costumes, né? Eu acho que nós saímos de uma transição de uma cultura imposta, de uma moral falsa, na qual o indivíduo ele era obrigado a seguir determinados padrões, ordens e tudo mais, mas não se obrigava a... Talvez se você cortar o seu microfone aí, Marcelo, porque está dando um eco, né? Ah, pronto. Então, ele não se obrigava a seguir aqueles padrões morais. É como se o indivíduo disse, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a nova geração começou a descobrir que essa falsidade não lastreava a ordem que estava sendo dada a ela. E aí vem
toda essa rebelião, toda essa revolta contra os padrões que foram estabelecidos. Eu acho que os pais têm a grande missão de bem orientar os seus filhos, principalmente através do exemplo. Eu não posso indicar para o meu filho que o comportamento vicioso ele é lesivo, que ele é danoso à família e à sociedade, e eu continuar mantendo esse comportamento, ou às escondidas, ou mesmo às claras. Um pai não pode chegar para o filho e dizer, olha, não fume, se ele é uma chaminé. Um pai não pode ficar recomendando ou preocupado porque o seu filho está no caminho do álcool ou das drogas, se ele, de alguma forma, ele usa essa droga, pode ser uma droga até lícita. Porque não nos esqueçamos que tem as drogas lícitas. A bebida é uma droga lícita. Ela não intoxica? Ela não modifica o comportamento das pessoas? Ela não tira as pessoas do seu sério? Oi, filho, bom dia. Estou assistindo a live, tá? Então, esse tipo de situação acontece com muita frequência. Vejam que os pais, eu pelo menos das pessoas que eu conheço, das famílias que eu conheço, quando os pais oferecem modelos, comportamentos coerentes, os filhos se adequam naturalmente. Não ficam se desviando. Mas hoje em dia você tem, claro, a necessidade do sustento. Então, a pessoa se entrega ao trabalho sem reservar horas significativas para a família. E quando está em casa, quando está com a família, procura compensar dando coisas e não dando de si, do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, do seu afeto e também dos seus limites. Porque colocar limites, minha gente, dá trabalho. A criança, por sua própria natureza, ela é insistente. Mas eu quero. Sim, meu filho, mas eu não vou poder lhe dar isso. Mas eu quero. E ela insiste, ela fica até ou vencer pelo cansaço ou ser vencida pelo cansaço. Quem é que vai cansar primeiro? O filho ou os pais? Então, é necessário que a gente veja que viver, minha gente, viver de forma consciente, dá trabalho. Ninguém veio ao mundo a passeio, embora muita gente ainda acredite nisso. Quer ver a festa a vida inteira. Carnaval que não acaba nunca. Terminou o carnaval, vinha a micareta, vinha um carnaval fora de época, e lá se vai. E a diversão, porque o sujeito justifica a sua sede de diversão, porque eu trabalho muito. Ah, mas é para trabalhar mesmo. Você vai querer receber, conseguir o seu sustento material, esperando apenas que caia o maná do céu? Não. Vai ter que se esforçar para isso. E do jeito que as relações sociais estão mais complexas, estão mais até numerosas, você tem que trabalhar mais. Qual é o problema? Trabalhe, se esforce, aprenda, se enriqueça de conteúdo. Porque a riqueza material, ela, em primeiro lugar, não vai lhe satisfazer plenamente. E, em segundo lugar, ela é fugidia. Ela pode desaparecer de uma hora para outra. Você constrói uma baita de uma casa maravilhosa, um prédio, bota a família toda dentro, lá se vai. Aí vem um terremoto, bota tudo para baixo. Vem uma enchente, leva tudo. Ou então uma bancarrota, uma operação financeira equivocada que você fez, você fica na miséria. Então, é necessário que nós entendamos essa relação e vejamos que os nós que chegamos primeiro no mundo, e tem uma razão para isso, é para darmos o exemplo. Jesus nada escreveu. A única vez que se tem notícia que Jesus escreveu alguma coisa foi na areia, quando apresentaram a ele a mulher adúltera. Fora isso, foi escrito na areia e ninguém sabe o que é que ele escreveu, porque não ficou registrado. A vida de Jesus, a mensagem de Jesus é o seu exemplo.
os grandes realizadores do mundo, os grandes avatares, os grandes santos, por um exemplo. Francisco de Assis, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, exemplo. Até deixaram alguma coisa escrita, mas o principal na vida deles é o exemplo. Se nós queremos ter uma geração melhor, nós precisamos começar a dar o exemplo. Do contrário, não vai funcionar. É a nossa visão. Muito bem, Libero. Muito bom. Vou perguntar se alguém do presencial tem algum comentário, alguma coisa para fazer. Pelo visto, não aqui, Libero. Então, tá bom. Vamos para os nossos finalmente aqui, então. Queria primeiro agradecer, Libero, né, por estar aqui conosco nessa manhã aqui de domingo, transmitindo lá de Salvador, né, aqui conosco, estamos aqui em Barreiras. Esse é um tema muito interessante, né, da obediência e resignação. E quando o Ana traz aí sobre a questão da obediência, a gente fica pensando assim na infância, porque nós somos de outra geração, né? Você vê que tem várias gerações aqui tem outra geração aqui na casa, inclusive, né? Que é exemplo aqui, a nossa pequena Lele, que está aqui conosco. E é interessante, Edmiro, que esse choque de gerações, ele vai nos trazendo coisas novas, né? Cada geração vai trazendo, né, as coisas novas daquela geração. E eu lembro, né, a minha mãe está aqui, inclusive, na sala, né? E quando a gente era pequeno, né, a criança ela não falava. Ela não tinha direito à fala. Se os adultos estivessem conversando, as crianças não falavam. Porque a mãe não precisava, né, nem falar, ela só olhava. E aquele olhar aterrorizante era certo. Você estava errado, você não precisava mais fazer nada, você tinha que sumir, você tinha como se existisse um buraco que você se enfiasse lá e acabou. Era assim, né? E aí a gente vai partindo, né? E agora nós temos uma outra geração, a minha geração tem uma outra que está vindo, né? Eu tenho um filho também, que é muito diferente, né? É muito diferente, são outros conceitos, né? Então, já se tem essa abertura para falar, já se tem essa abertura, né, para conversar, né? Óbvio que na minha geração ainda há dificuldade de compreender como é que isso se dá, como que uma geração pode aprender com a outra, né? Eu tenho 2 exemplos, por exemplo, dessa nova geração que eu acho bonito. O pai, né, no caso, o avô dessa criança, falou para a filha, no caso, a mãe dessa criança, né? Disse assim, minha filha, você está mais magra, está mais bonita, né? E a criança do lado dele disse, meu avô, minha mãe é bonita de todo jeito. Né? Então, veja o conceito dessa criança. Ele é muito diferente. Né? Quer dizer, já traz uma outra perspectiva para nós que até então, né, a gente não enxergava. Isso é importante porque a gente vai, né, pouco a pouco, né, amadurecendo essa questão da obediência. O que é a obediência? Lá no Evangelho ele fala bonito, né? Quer dizer, você assentir com a razão. Né? E aí, assim, obediência, beleza. Agora, a resignação, né, Edmiro? Eu acho que a resignação, que eu acho que é a coisa mais, talvez a coisa mais difícil, assim, mais complexa, porque, né, como você bem disse, nós fazemos expectativa da vida, de várias coisas, né? Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer e a gente deseja. Né? E a gente, muitas das vezes, tem dificuldade de aceitar a vida. E é como você bem disse, quantas pessoas, que aí também me incluo, têm essa dificuldade de aceitar a vida? Né? Então, quantas pessoas, por exemplo, se colocam nessa posição porque, né, não aceitam aquilo que está acontecendo? Mas não é porque entende que aquilo é importante, é porque realmente, né, fere ou de alguma forma, né, não está dentro da expectativa que ele desejou ali, né? E aí eu lembro sempre uma coisa que é importante, quer dizer, muitas vezes, né,
o não acontecer como a gente gostaria, talvez às vezes é o melhor caminho que a gente deveria seguir. E a gente nunca imaginou que era aquele caminho, mas aquele era o melhor. E quantos livramentos a gente já não passou, né, por conta disso? Quantos? Né? Eu digo, ontem, por exemplo, tinha uma reunião lá no assentamento aqui próximo, choveu. Eu tinha uma expectativa enorme, já estava com o material preparado, banner, não sei o quê, um monte de coisa, a mala cheia de pincel, de coisa. E aí eu disse assim, não, mas está chovendo, não tem condição de ir, né, numa chuva como essa. E as pessoas disseram, Marcelo, vamos adiar para a próxima semana. E é como você disse, a gente tem duas alternativas, ou a gente aceita aquilo numa boa, isso é realmente, né? Se acontecer isso, é um evento climático, ninguém tem, né, nenhuma gerência sobre isso. Né? E aconteceu. Né? Então, vamos deixar para lá e a gente remarca, põe para frente. Mas o que podia acontecer se a gente insistisse naquilo? Não, gente, a gente marcou, tem que ser assim. Não importa se está chovendo, se está acontecendo, não, vamos. Né? O que poderia ter acontecido? Ninguém sabe. Mas eu acho que essas coisas da resignação, obviamente, isso é uma coisa simples, mas tem coisas, por exemplo, que nos acontecem que a gente fica pensativo. Bom, Limiro, suas considerações finais para a gente encerrar, então, o nosso momento aqui. Bom, eu acho que o que nós poderíamos dizer já está aí colocado, e apenas que nós reflitamos a respeito, já que nós estamos tomando contato com o conhecimento que amplia a nossa visão, nós deixamos de ser um pedaço de carne que anda, como diz um amigo meu, para sermos espíritos capazes de ter uma atuação consciente no mundo e na vida, que nós façamos uso desse nosso conhecimento em nosso próprio benefício. Porque quando nós fazemos isso, não é ninguém que vai ser beneficiado com isso, não. Somos nós mesmos. Quando nós aprendermos a aceitar melhor as condições que a vida nos traz, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais tranquilo para a nossa existência. É isso aí. Tudo bem. Agradecer mais uma vez você, Limiro, a todos aí que nos assistiram aí nessa manhã, os amigos aí aqui de Barreiras, né? A minha mãe que está lá no Amazonas assistindo a gente também nessa manhã, e a todos que vão nos assistir também no nosso canal do YouTube. Passa, então, para a gente fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo, então, a Deus, né, a oportunidade que nos oferece nessa manhã de domingo aqui, estamos reunidos, né? Digamos assim, esse duplo, né? No virtual, no presencial, né? Que nos oferece nessa manhã essa mensagem da obediência e resignação, tema tão importante assim para a gente refletir nas nossas ações diárias, na aceitação daquilo que nos é trazido, né, todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de exercitar obediência e resignação. Nós possamos, então, né, agora, né, com essas informações, começarmos, né, esse processo de colocarmos isso na nossa vida diária. Então, nesse clima assim, de muita paz, de muita harmonia, vamos aqui encerrando o nosso momento. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Obrigado, Limiro. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Okay. Obrigado e a todos. Até a próxima.